hoje com uma convidada super, hiper especial, minha amiga, doutora Alessandra Fraga, que irá compartilhar a sua história de superação, de sucesso, a sua história de conquista, através da sua formação acadêmica e através do seu espírito empreendedor. Primeiro, no entanto, convido meu amigo, professor Ricardo Benino, para suas saudações iniciais. Eu queria dizer, como sempre, eu tento achar aqui uma maneira de trazer um pouco esse conceito que a gente vai desenvolver ao longo da nossa aula de uma forma prática, para que as pessoas possam aproveitar ao máximo dessa contribuição que a Alessandra vai nos trazer hoje, doutora Alessandra. E no mundo do empreendedorismo, né, no mundo das startups, no mundo dos negócios, tem uma expressão muito usada que chama-se skin in the game. Isso quer dizer colocar a sua pele no jogo, para arder. Então, na verdade, quando a gente vai avaliar um negócio, um projeto, um novo parceiro, a gente quer saber se ele tem skin in the game, se ele vai botar a pele dele para queimar no jogo, que ele vai se comprometer. Então, queria deixar aqui essa provocação e, com isso, convidar a doutora Alessandra para, então, assumir a lousa virtual da nossa Escola da Vida. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Eu fico absolutamente honrada com esse convite. Eu já mencionei isso no Instagram, quando eu convidei todo mundo para assistir. Eu fico absolutamente honrada de poder conversar com duas pessoas magníficas no mundo do empreendedorismo e, acima de tudo, magníficas como seres humanos, pelos quais eu tenho muita admiração, eu sigo, eu vou confessar que eu os tenho como mentores virtuais, eu sempre os tenho realmente no meu background cerebral, quando eu vou pensar em alguma coisa, principalmente o Carlos Wizard, que eu já tenho mais conhecimento há mais tempo, pelo próprio relacionamento. E às vezes eu penso internamente, como é que será que o Carlos Wizard pensaria esse negócio? Obviamente que eu não tenho a resposta, mas eu tenho a base dos seus ensinamentos, não é? Então, te agradeço muito, Carlos, por o convite que você fez. Maravilha! Querida amiga Alessandra, depois eu peço a gentileza, quando você for voltar para fazer a sua apresentação, acionar o seu microfoninho do Clubhouse. Meus amigos e amigas, eu tenho dito frequentemente que há 3 maneiras da pessoa vencer na vida. Ou ele vai ser um executivo, vai trabalhar para uma grande empresa, vai trabalhar para uma multinacional, vai seguir uma carreira e vai se tornar o líder daquela empresa nas posições mais altas que a organização dispõe. Segunda maneira, a pessoa pode ser um servidor público, ele pode fazer um concurso público, ser um profissional que vai servir o município, o estado, o país. Terceira maneira, ele pode ser um empreendedor e desenvolver o seu próprio projeto. Mas hoje, aqui na Escola da Vida, eu aprendi que a pessoa tem ainda uma 4ª forma de ser bem-sucedida. Ele pode ser um profissional liberal. Ou seja, essa é a história, literalmente, da doutora Alessandra Fraga, uma pessoa que buscou na medicina o seu caminho para encontrar o sucesso. Mas ela não se contentou com o seu sucesso profissional como uma profissional de saúde. Ela pensou mais alto. Ela pensou em empreender. E essa é a história que ela vai compartilhar com todos hoje, aqui na Escola da Vida. Com você, doutora Alessandra Fraga. Carlos, muito obrigada por... vou abrir meu microfone aqui, não esqueci. Um minutinho. Pronto, acho que agora eles conseguem me ouvir no Clubhouse. Você sabe que não é sempre que a gente conta a nossa história de forma linear, uma trajetória, né? E eu fiquei pensando ontem o que eu poderia contar de relevante para poder ajudar quem nos assiste, para que
o que justificaria o sucesso relativo que eu estou tendo, né, na minha carreira? Digo relativo porque eu acho que o sucesso nunca é absoluto, obviamente, e a gente está construindo o sucesso, a gente nunca está satisfeito também, no sentido de que a gente quer crescer e poder construir mais. Mas eu acho que a base inicial de tudo foi, e a quem eu devo muita gratidão, obviamente, foram os meus pais. A educação que os meus pais me deram. Eu vou pôr esse fone que eu acho que o som vai ficar melhor. A educação, o berço da educação que os meus pais me deram, não só no sentido acadêmico, porque sempre eles valorizaram muito a educação formal e a dedicação aos estudos e o esforço, mas também a educação no sentido dos valores ideais que eu acho que constroem o sucesso de uma pessoa, como caráter, o que é correto, o que é errado, e tudo isso vai criando uma base muito sólida para a construção do que vem depois, step by step. Então, realmente, aos meus pais eu devo absolutamente tudo, em todos os sentidos, claro, mas também na construção do meu sucesso. Então, eu fui uma criança muito estimulada no sentido de educação, a mim foi oferecido o estudo de grande qualidade e tal. E eu tive isso como base. Então, depois que eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de medicina aqui em São Paulo, na Santa Casa, que, aliás, é uma excelente faculdade de medicina, porque dá uma base muito sólida para, tecnicamente, você se formar um bom médico. E eu tive isso. Mas depois, ainda com esse conceito de sempre buscar o que há de melhor em termos de educação, e eu acho que isso foi um grande diferencial na minha carreira, acho que me diferencia um pouco de outros dermatologistas que se formam no Brasil, que eu fui buscar fora mais conhecimento. Então, eu fui um pouco ousada no sentido de que eu lia os artigos acadêmicos dos grandes cientistas e dermatologistas que mais publicam no mundo, nas diversas áreas da dermatologia, e eu, entre aspas, corri atrás deles. Corri mesmo, porque eu ia nos congressos fora, eu ia na sala, na aula do professor, eu ficava esperando terminar para poder conversar com aquele professor, para ver se ele me aceitaria no estágio, no observership, no que fosse, para eu aprender mais, para eu ter mais conhecimento de perto, ver o que era que o diferenciava e tal. Então, eu tive a oportunidade de ficar com grandes mentes da dermatologia, e aqui eu cito dois que foram muito importantes na minha formação, que foram o professor Pelacani, que é o papa da oncologia cutânea no mundo, e a professora Antonella Toshi, que é a papa da tricologia no mundo. Então, não é só o que a pessoa te ensina tecnicamente, mas também o mindset de um grande cientista, um mindset de um grande médico e de um grande líder, né? Então, tudo isso eu fui guardando para mim, aprendendo com exemplo e tal, e com muito esforço, muita dedicação e muito investimento em todos os sentidos. Bom, de volta ao Brasil, eu vou dizer que aí veio uma veia um pouco nata até de empreender. Claro que eu comecei como assistente de outras dermatologistas na carreira prática, né? Mas também já logo quis construir o meu, e paralelamente, enquanto eu era assistente, eu já ia construindo o meu, e o meu foi crescendo, e aí eu fui abandonando um pouco o lado assistente para me tornar a dermatologista oficial da minha própria clínica. E aí entra uma pessoa que é muito importante na minha vida, que é o meu marido, que é o Murilo, que muito mais do que eu até, confesso, ele foi um grande diferencial, com certeza, na minha carreira. O Murilo tem um lado empreendedor gigante, nato também. Eu digo nato porque a escola de medicina,
apesar do fato de, quando a gente abre um consultório, a gente vira um empresário, a escola de medicina não prepara o médico para isso, absolutamente. Então, é na raça mesmo que você vai construindo, vai indo, é na prática, vai aprendendo e tal. Mas o Murilo tem, sim, esse lado empreendedor muito forte e mais ousado até do que eu, então eu acho que foi a melhor parceria que pudesse acontecer. E ele é cirurgião plástico, então a gente tem áreas afins. E aí disso, então, de médico... Alessandra, sim, se você me permite, poderia fazer alguns comentários? Claro, por favor. Queridos amigos, queridas amigas, se vocês estão diariamente sintonizados conosco aqui na Escola da Vida, eu acho que vocês já estão descobrindo um padrão do sucesso, um modelo de como diferentes líderes em diferentes setores alcançam o sucesso. Nós estamos vendo aqui que, geralmente, a família é a base. Seja a família que a Alessandra teve, ou seja aquela família do nosso amigo Geraldo Rufino, cuja mãe morreu aos 7 anos. Mas aquela bagagem do 0 até os 7 anos, enquanto ele estava junto com a mãe, foi a base que ele utilizou para fazer tudo que ele fez posteriormente, em termos de princípios, em termos de valores, em termos de escolhas e decisões. Agora, olha só que curioso. A Alessandra conta para nós que ela também buscou um conhecimento no exterior. Então, acho que vem somente enfatizar aquilo que nós citamos ontem, com a nossa querida amiga Anne Bernardino, que eu chamava de Baroni, mas nem Baroni era. Então, a Anne Bernardino também tomou essa iniciativa de ir para o exterior. Então, reenfatizo, renovo e reforço. Na medida do possível, na medida no limite do possível, você se empenhar para ter essa experiência no exterior. Agora, o que me chamou muita atenção, Alessandra, quando se falou, foi que você buscava não apenas ter as técnicas dos principais líderes e autoridades mundiais da saúde, mas você tentava assimilar o seu mindset. Eu acho que esse, Alessandra, é um dos grandes propósitos da nossa Escola da Vida. É criar um novo mindset, um novo panorama, um novo horizonte, uma nova perspectiva de vida para cada um dos participantes que diariamente estão conosco. Enquanto estava ainda na universidade, eu, certa vez, compartilhei que eu não me encontrava muito bem, eu não encontrava melhor, uma relação muito prática com alguma das matérias que eu estudava no meu curso, com a vida prática. Talvez fossem teóricas demais, talvez fossem muito abrangentes, talvez fossem conteúdos que não tinham uma praticidade. Mas, naquele momento, o que eu optei por fazer? Criar a minha própria biblioteca do sucesso. Ou seja, eu não me limitei àquele currículo acadêmico tradicional, escolar, padrão, que os demais amigos estavam seguindo. Eu fui além, eu busquei mais. E eu acredito que esse ato de eu ir além e aquele ato de eu buscar esse conhecimento adicional fez toda a diferença na minha trajetória. E nós vemos aqui a doutora Alessandra compartilhando uma experiência semelhante, de ir buscar o melhor, ir buscar além, se esforçar e ainda buscar não somente conhecimento técnico, mas buscar especialmente o conhecimento do mindset, do pensamento daqueles grandes autores. Doutora, é com você. Não, eu acho isso que você colocou, Isa, de absolutamente perfeito. Eu também tinha a mesma sensação durante a faculdade de medicina. A faculdade de medicina, claro que foi a base técnica, mas não sentia que era suficiente e queria aprender na fonte, no autor do livro, né? Então, isso foi com certeza muito importante e mais do que a técnica, porque o artigo publicado, qualquer um pode ler, principalmente hoje em dia, que o conhecimento está globalizado, você entra numa base de dados médico, no PubMed, você tem lá todos os trabalhos, mas você conviver com a pessoa e ver como ela faz no dia a dia, qual é a genialidade. Outro exemplo que eu vou te dar de genialidade, eu fui fazer laser, eu dei 2 exemplos da Europa que foram muito marcantes para mim, um lugar
que eu fui muito bem recebida e tive um convívio muito próximo com esses líderes, mas eu também fiz uma especialização em laser nos Estados Unidos, por um acaso em Harvard, que é o centro do laser, né, como a gente tem hoje, e lá de Harvard saem as grandes tecnologias que a gente aplica na prática. Essa cadeira de laser é chefiada por um professor que se chama Rox Anderson, e eu também tive a grande oportunidade de aprender com ele. E o cara é um gênio, absolutamente. Então, eu sentei lá no estúdio dele, no escritório dele, uma ocasião, e lá em Boston, ele tem no escritório dele janelas fenestradas, e aí ele me contou a história de como ele criou o laser fracionado, que mudou como a gente trata a pele, né, dos pacientes hoje em dia. O laser fracionado foi uma revolução na dermatologia, e ele criou esse laser porque um dia ele estava sentado lá nesse escritório dele e ele viu a luz entrar pela janela, pelas fenestras da janela, pelas venezianas, de forma fracionada. Então entrava a luz, aí tinha uma sombra, entrava a luz, tinha uma sombra. E aí ele pensou, e se eu entregar o laser na pele do paciente dessa forma também? Uma ilha de laser, que é luz, uma ilha sem laser, uma ilha de laser, uma ilha sem laser. E ele testou, claro, ele tem ao lado dele um time de engenheiros do MIT prontos para também executar essas ideias dele. E aí vem um outro ensinamento que eu quero chegar, que eu tirei daí. Muito bem, e aí ele fez essa experiência, chamou os engenheiros, construíram a máquina e entregaram o laser dessa forma. Antes disso, o laser era entregue na pele de forma total, sem fenestras, sem ilhas de pele sã. Ele reduziu o pós-laser, o downtime, de 6 meses para 6 dias de recuperação. E isso teve uma aplicabilidade prática em todos os consultórios de dermatologia do mundo. Então, imagine que é isso. Então, 2 conceitos que eu tirei daí. Primeiro, observar tudo. Tudo pode ser fonte de inspiração. E isso é uma característica também que vem lá da infância, que eu valorizo muito, que é a curiosidade, a observação, o porquê e tal, que eu também estimulo muito nos meus filhos, porque eu também fui muito estimulada, né? Então, a base. E você levar isso para a sua vida, em todos os aspectos da sua vida. O questionamento, porque a observação e tá ligado, né? E não ficar só nisso, mas no desdobramento disso, e se. Muito bem. E o segundo ensinamento que eu tirei disso é o time. Ninguém faz nada sozinho. E se cerque de pessoas que sejam experts nas outras áreas, mais experts que você. Né? Eu nunca quero ser a mais expert da sala, eu quero realmente que os outros sejam, porque eu estou aprendendo com eles o tempo todo, como nessa sala aqui, eu sou a pequenininha, eu estou aprendendo com vocês, mas eu tenho certeza que isso para o meu futuro, step by step, vai ser importante. Então, ter essa humildade de querer de estar acompanhada de quem sabe mais de você, do time, da observação, isso tudo eu aprendi também nessas experiências fora. E voltando só um pouquinho, que eu queria fazer uma complementação, que eu acho que foi uma falha minha que eu não falei, lá atrás, da base, do estímulo à educação, dos valores, do certo, do errado, eu também tenho que fazer um adendo importante, que é a fé. Eu também vim num ambiente de muita fé, e isso também é determinante para a minha vida, porque eu realmente tenho fé em Deus e acredito sempre que Deus está me ajudando, está olhando pelo caminho, e isso me dá muita força para conseguir, com toda certeza. Não só como milagres e tal, que eu acredito que tenha acontecido na minha vida inteira, mas também, tipo, né, no sentido de mão divina, mas também da força interior que a fé traz para a gente e ajuda no dia a dia e te faz acreditar.
Então, isso... Queridíssima Alessandra, posso fazer um comentário? Sim, por favor. Eu fiquei muito comovido com toda a parte técnica, a parte acadêmica, a parte profissional que você citou para nós. E agora, quando você falou sobre a fé, o meu coração bateu mais forte. Porque uma das premissas que nós temos praticado, ensinado, compartilhado aqui na Escola da Vida é que a felicidade precede a prosperidade. Então, eu vou teorizar um pouco e depois você vai continuar, que nós gostaríamos de conhecer um pouco mais da sua fé. Todo mundo quer prosperidade, riqueza, sucesso, fortuna. O que eles não sabem é que a felicidade precede a prosperidade. O que significa isso? A pessoa tem que ser feliz no exercício da busca da prosperidade. A pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta, aquilo que é um talento natural, uma habilidade, um dom divino. Então, quando ela é feliz, ela vai fazer outras pessoas felizes. Assim como você, doutora Alessandra, você é muito feliz. Eu noto isso cada vez que eu te visito Murilo, vocês são pessoas felizes, porque vocês fazem aquilo que vocês gostam. Mas não somente isso, vocês transmitem e vocês transferem essa felicidade para o seu cliente. Porque o cliente sai de lá bonito, com uma pele mais bonita, sai atraente, sorridente. Então, esse é o exercício da felicidade. Mas, agora, só para completar o raciocínio, Ale, a felicidade, ou seja, tudo começa com a fé. Se eu não acreditar em mim, não acreditar em Deus, não acreditar nas pessoas, não acreditar no projeto, não acreditar na vida, nenhum milagre irá acontecer. Então, querida Alessandra, parabéns por você ter toda essa compreensão na prática, essa vivência, e estar compartilhando conosco aqui na Escola da Vida. Então, me conta um pouquinho como que você desenvolveu essa fé e qual é a influência da fé no seu mundo profissional. Não, eu concordo absolutamente. Isso é fator determinante do sucesso, eu não tenho dúvida disso. Principalmente assim, na minha vida, isso é muito, muito marcante. Bom, a minha família é uma família bastante católica, e desde criança a gente tem essa cultura da fé e de Deus e dos valores e tal. E até eu tenho uma história muito bonita para contar. Qualquer dia eu vou te mostrar, Wizard. Você vai ficar arrepiado. Mas quando a gente montou a nossa primeira clínica, meu tio-avô, ele era padre, ele faleceu já há uns 3 anos, mas na minha primeira clínica ele ainda era vivo. E quando a gente montou a primeira clínica, eu liguei para ele, por um acaso ele foi missionário na China, ele é português, ele era português, ele rodou o mundo inteiro sendo missionário, mas quando eu montei minha primeira clínica, ele estava no Brasil, e eu o convidei, eu chamei pedindo uma bênção para a clínica. E ele foi lá na nossa clínica, ele levou uma oração que eu acho linda, que é a oração do trabalho, que é uma oração depois, eu até compartilho com vocês, que fala sobre, que abençoa não só o local de trabalho, mas todos os colaboradores e etc, e fala da prosperidade e tal. E aí ele pegou um galinho, a água num potinho, abençoou a água, como é o rito e tal, e fez a bênção do local de trabalho, a oração do trabalho, e me deu isso. Eu tô contando isso porque isso é muito emblemático, vocês vão entender por quê. Muito bem. E ele me deu esse potinho, ele me deu o galinho verde e a água. E eu pus numa gaveta do consultório que a gente não mexia, nunca. Muito bem. E lá ficou por muitos anos. E essa foi a minha primeira clínica, uma clínica de muita prosperidade. Foi um crescimento inicial do consultório e tal. Muito bem. E aí a gente foi crescendo. A gente precisou mudar de clínica para um lugar maior, um endereço mais bacana e etc. E no dia da mudança, as meninas estavam me ajudando, as enfermeiras e tal, acharam o tal potinho com o galinho. E aí que é o mais surpreendente, que eu chamo de milagre, mas cada um chama como quer, dentro da sua religião e do que acredita, mas o mais surpreendente foi que quando elas me deram esse galinho, esse potinho, não tinha mais água, claro, a água tinha evaporado, mas o galinho, 6 anos depois, estava verde, intacto, vivo.
Eu tenho esse galinho até hoje. E com a oração lá, o papelzinho da oração, tenho também, era um papelzinho, um recorte do papel que ele me deu com a oração, e ele já não estava mais vivo para eu conversar com ele, e falar, olha, tio, aconteceu isso e tal, mas claro que eu tenho certeza que ele está vendo e tudo bem. E foi, então, assim, esse é para vocês entenderem, essa é a dimensão da fé na nossa vida e na nossa carreira. É todo dia, é o dia a dia, é a base, com toda certeza. E com certeza, assim, além do nosso esforço pessoal, meu e do Murilo, claro que eu trago o Murilo sempre comigo, porque é um parceiro real, não só na família, mas no trabalho também. E então, no nosso dia a dia, isso está presente o tempo inteiro. Obrigado, Alessandra, por compartilhar algo tão pessoal, de um fórum tão íntimo e, posso dizer, tão sagrado para você, produtor Murilo, para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua atividade profissional. Eu fiquei muito feliz de ouvir que você chamou o seu tio, avô, que era padre, para vir até a clínica, fazer uma oração para abençoar o seu projeto de vida. Então, faço a pergunta para os queridos amigos e amigas que estão sintonizados conosco, que já deram início ao seu projeto. Você teve uma experiência semelhante à da doutora Alessandra Fraga, de convidar, seja um familiar, seja um líder religioso, seja aquela pessoa que você tem uma admiração e confiança, para vir até o seu estabelecimento comercial, fazer uma oração, dedicar aquele local, abençoar a vida de todos que vão ali trabalhar, aqueles que vão ser atendidos, aqueles que vão ser servidos pela sua atividade. Se você fez, parabéns, tenho certeza que as bênçãos de Deus estão com você. Se você ainda não teve essa experiência, de fato, eu convido, incentivo, recomendo. Chame uma pessoa de sua confiança, seja um parente, um amigo, um líder religioso, uma pessoa que tem uma fé superior, que possa vir ali orar junto com você. Se quiser, traz a família, se quiser, traz os colaboradores, se quiser, traz aquelas pessoas que são íntimas ligadas ao seu negócio. E sabe uma coisa, Alessandra? Eu tive essa experiência quando comecei a minha escola lá atrás. Eu falei ontem aí na Escola da Vida sobre o senhor Gilberto Baroni. E ele é um líder religioso. Além de um profissional, ele também é um homem de fé. Eu pedi para o Baroni fazer aquela oração quando nós inauguramos uma nova sede, que nós estávamos muito contentes pelo sucesso que estávamos prevendo para o futuro. Mas o que eu queria compartilhar com os amigos também, nesse momento de fé que nós estamos vivenciando aqui, que não foi somente aquele momento único de fé. De tempos em tempos, em convenções, reuniões importantes, encontros de negócios, nós começávamos com fé, com o momento da fé. E meus filhos, Charles e Lincoln, e às vezes até minha esposa Vânia, quando participávamos de encontros reservados nossos, para avaliar a atividade comercial, para projetar os negócios, para verificar as possibilidades de expansão, nós não começávamos sem antes termos um momento de oração. Então, pode ver que é um padrão. Nós estamos aqui falando de negócios, estamos falando de empreendedorismo, nós vamos logo conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócio, os produtos que a doutora Alessandra está lançando no mercado, mas pode ver que esse ingrediente da fé é uma constante na vida daqueles que vencem e têm uma grande trajetória de sucesso. Então, querida doutora Alessandra Fraga, compartilhe com a gente agora esse lado seu empreendedor, onde você resolve, então, lançar uma linha de produtos, você resolve lançar uma marca, uma rede de franquias, por favor. Exato. Então, e aí, realmente, falando mais de negócio, a gente sentiu a necessidade de ampliar a possibilidade de ter, assim, produtos. Por quê? O nosso negócio, o negócio médico, a medicina é uma relação de confiança absoluta, né? Então, você me procura, você confia em mim, você procura a minha experiência, o meu olhar clínico sobre aquilo. E isso, em si, não é reprodutível, não é? Eu sou uma só, eu posso olhar clinicamente para esse paciente, eu sou única. Mas a gente queria realmente algo que fosse reprodutível. E o produto final
de skincare é absolutamente reprodutível. Então, as minhas receitas, e eu tenho como hábito fazer receitas individualizadas para os meus pacientes, eu não uso produtos prontos que estão no mercado, porque eu tenho sérias críticas a isso, em algumas características, e a principal delas é concentração terapêutica, que é muito baixa nos produtos comerciais. Então, eu sempre faço uma receita, uma fórmula para o meu paciente. E essas fórmulas são muito bem recebidas pelos pacientes, efeito terapêutico fantástico, as peles mudam, etc. E isso sim seria algo que a gente poderia reproduzir. Eu não posso reproduzir mais uma de mim, mas eu posso reproduzir o produto final disso, que é um cosmético idealizado por mim na concentração ideal para uma pele que tem mancha, ou para uma pele acneica, ou para uma pele que precisa rejuvenescimento, rugas e etc. E aí disso surgiu a ideia da gente fazer uma linha de produtos de skincare da nossa clínica. E assim foi. Mas mais do que isso, pensando em projeção e disseminação, eu tenho algumas pacientes que são personalidades e influenciadoras digitais e etc., que também gostam muito das minhas fórmulas, então a gente criou uma linha de produtos junto em sociedade com uma grande influenciadora digital, que é uma pessoa incrível do mundo da moda, inclusive, e que é fascinada por skincare e conhecida no mundo da beleza também por isso, e a gente, então, fez essa sociedade e criou uma empresa que se chama Ela Beauty, junto com a Helena Bordon, que é essa pessoa maravilhosa, e então pegamos o olhar da moda, o olhar fashion, a visibilidade também da Helena, e tudo isso do mundo da beleza e da moda, junto com a ciência por trás. Então, o nosso slogan é exatamente Science Behind Beauty, porque é isso, é a ciência por trás desses frasquinhos. E a Helena pôs o olhar dela, fashion e tal, nas embalagens, na campanha publicitária e tal. Então, a gente lançou em dezembro essa empresa nova, que se chama Ela Beauty, e felizmente está tendo boa repercussão, excelente repercussão no mercado. A gente, 3 meses depois, entrou agora para o maior comércio de beleza, né, para a loja que é mais reconhecida em beleza, que é a Sephora, mundialmente. Por enquanto estamos Brasil inteiro, mas com a possibilidade de exterior, a depender, obviamente, da performance que vai acontecer aqui no Brasil, mas está sendo muito bem recebido, então a gente também acredita que vai deslanchar também para fora. E o conceito científico por trás dessa marca é que temos produtos absolutamente com concentração terapêutica, então são os produtos mais concentrados do mercado em termos de princípios ativos. Só para um exemplo prático, os produtos à base de ácido hialurônico, os sérums à base de hialurônico, aqui, que a gente tem pronto, o que tem maior concentração no mercado tem 1,5%, o nosso tem 10%. Isso faz muita diferença para a pele. E tem um preço muito competitivo, apesar de ter 10%. E, então, os pilares da marca, né? Alta concentração de princípios ativos, textura adequada, texturas leves, não são produtos pesados, são sérums muito leves. Todos os nossos produtos são veganos, obviamente cruelty free, não testamos em animais em hipótese alguma. As embalagens são todas sustentáveis, a única embalagem a maioria é de vidro, que é reciclável, etc., mas a única embalagem que não é vidro é um plástico green, que é feito à base de cana-de-açúcar, portanto biodegradável. E o nosso próximo lançamento vai ser um filtro solar, absolutamente atual, produto diferente do que existe no mercado, porque é um filtro solar eu chamo isso de water texture, é uma textura aquosa mesmo, de água, é uma gota, com antipoluição, que é para a pessoa usar um produto único já no dia a dia. Então tem antipoluição
para evitar os danos que a poluição e antioxidantes que os radicais livres fazem na nossa pele. A gente envelhece por produção de radical livre e a gente mancha também por esse motivo. Então já é um produto único e biodegradável. Por quê? Porque as pessoas entram no mar com filtro solar e ninguém está preocupado nisso, né, com isso. Então tem que ser biodegradável. Então a gente teve a aprovação da Anvisa agora, mês que vem a gente lança esse filtro solar. Então são produtos inovadores, com a pegada do mundo da moda da Helena, alta concentração de princípios ativos, clean, nada tóxico, vegan e cruelty free. Que beleza! É uma satisfação poder contar também com o Dr. Murilo Fraga, que está aqui no palco conosco, na plataforma do Clubhouse. E agora, Murilo, você que é meu amigo, você que é meu, digamos, médico da família, eu gostaria que você compartilhasse conosco qual foi a visão empreendedora. Partiu de você para a doutora ou partiu da doutora para você? Bom, obrigado a todos. É uma satisfação poder e aprender demais com vocês. Eu sempre, Carlos, que você vai ao consultório, eu tento extrair alguma coisa. Eu acho que o que vocês estavam falando agora, há instantes atrás, aí, é extremamente importante você observar as pessoas e tentar extrair as ideias, um pouco do perfil, de como se comporta e repetir isso de alguma forma. Então, se servem como exemplo para a gente. A ideia empreendedora, como a Alessandra comentou antes, eu sempre fui um pouco inquieto, né? Acho que a inquietude é uma característica também de quem tem esse perfil mais empreendedor. E não ter medo de errar. Óbvio que a gente busca sempre ir pelo caminho correto, mas eu acho que a gente tem percalços nesse caminho. Você não desistir, eu acho que também é uma coisa extremamente importante diante dos obstáculos. E há muito tempo que eu vinha falando para a Alessandra, vamos montar algo que não depende exatamente do nosso trabalho único, exclusivamente, como ela falou, né? O perfil médico é um trabalho muito íntimo, muito relacionado à pessoa e ao paciente. Vamos criar algo diferente. E ela atendia essas pessoas, e a gente atende pessoas que têm uma abrangência grande, e eu falava, vamos montar uma linha de cosméticos com alguém. Isso, acho que a ideia inicial foi há uns 5 anos atrás. E isso não se concretizou no primeiro momento, e eu acho que praticamente toda semana falava, vamos atrás disso, até que ela se convenceu que seria interessante a gente fazer esse modelo. Então, a estratégia é sempre deixar a chama acesa, né? Você ter aquela ideia e você não desistir daquele momento, daquela jornada. Eu acho que isso foi muito importante e culminou com a criação dessa linha delas. A gente também agora fez uma linha do consultório também, que é uma linha um pouco diferente, complementar, uma linha de cabelos. A gente começou a expandir e estamos finalizando uma primeira clínica só de cabelos para o tratamento capilar, full service, com toda a parte clínica, a parte cirúrgica, que talvez no segundo momento a gente comece a reproduzir também a parte médica de alguma forma. Então, acho que, como você falou, né, a gente se baseia demais na estrutura familiar. Acho que isso é fundamental, na fé, e isso vai dando suporte para a gente ir crescendo dia a dia. Então, caríssimo amigo, Dr. Murilo Fraga, eu que agradeço a sua participação aqui na Escola da Vida, junto com sua esposa, a doutora Alessandra, e eu volto agora para a Alessandra, que você nos explica essa parceria que você fechou com essa rede, eu não sei se é Sephora ou Sephora, você até me corrija, por favor, e o potencial que existe para você lançar seus produtos e serviços através deste canal de distribuição. Alessandra. Pois vou falar sobre a Sephora. Então, eu também não sabia se era Sephora ou Sephora. Todos da empresa falam Sephora, então eu falo Sephora agora. Mas eu quero fazer 2 comentários sobre o que o Murilo falou. Primeiro,
A ideia foi dele, sim. Ele ficou tímido ali para falar que foi dele. Foi dele. Reconheço absolutamente. Eu sou uma executora. Somente. Mas é o que a gente fala de time. Ele tem essa cabeça maravilhosa para empreender e eu sou uma boa executora e tá ótimo, eu continuo executando. Então, vamos que vamos. Mas sobre a clínica de cabelos, isso sim, a gente também julga como reprodutível, porque baseado na minha experiência fora, com a Antonella Toshi, né, que é essa papa dos cabelos, a gente criou nossos protocolos de condução de queda de cabelos e das alopécias e dos tratamentos das calvícies. E isso sim é reprodutível, porque às vezes a gente recebe paciente que pega um avião lá de Belém do Pará e vem só para uma consulta, já vai embora e tal. Esse paciente que tem essa condição, ótimo, mas tem aquele paciente que não tem essa condição. Então, a nossa ideia é que a gente consiga criar, de fato, esse modelo reprodutível para que haja outras clínicas ao longo, pelo país, que possam reproduzir com excelência um tratamento, um diagnóstico e um tratamento das quedas de cabelo. E isso é bem factível, porque o exame principal para o diagnóstico, que é a tricoscopia, ele é feito com um celular acoplado a um tricoscópio, fotografado, e isso pode ir para uma central, isso já existe, não é ficção. Eu recebo, o meu time recebe essas imagens e dão um diagnóstico. E feito o diagnóstico, desencadeia o protocolo de tratamento. Então, isso é um novo passo em termos de empreender, que é o que a gente está construindo agora. A nossa unidade, a primeira unidade vai ser lá na Gabriel Monteiro da Silva mesmo, a gente vai inaugurar no próximo mês. Já está na fase final de construção. Voltando a Sephora. A Sephora eles são realmente o número 1 em termos de venda de cosméticos no mundo, né? E no Brasil também. Eles trabalham com um e-commerce muito forte, uma plataforma de e-commerce de beleza muito forte, onde a gente já está inserido, a Ela Beauty já está inserida, e além disso, eles têm 24 lojas físicas pelo país e mais 15 quiosques em shoppings pelo país. Então, isso ampliou muito a nossa capacidade de penetração, né? Além do nosso e-commerce próprio, que era o que a gente tinha. Bom, a gente nasceu efetivamente, o projeto tem mais de 5 anos, foi na pandemia que a gente tirou do papel, que a gente teve um pouco mais de tempo, e aí eu e a Helena nos reunimos, e vamos tirar do papel. E como a gente já vinha idealizando, a fórmula já estava na minha cabeça, a nossa ideia já estava dentro da gente, sinceramente foi muito rápido, o lançamento foi rápido. Do dia que a gente decidiu, que a gente batizou o nome, Ela Beauty, e ela de Helena, ela do feminino, ela, e ela também de Alê, ao contrário, né? Então, do dia que a gente batizou para o dia que a gente lançou, foram 4 meses. E tudo estava tão perfeito, encaixado, que até, às vezes, o fator limitante num cosmético é Anvisa, a liberação da Anvisa, a aprovação, todos esses aspectos necessários, mas às vezes um pouco burocráticos. A Anvisa autorizou, aprovou, sem nenhum questionamento, porque a fórmula estava redonda mesmo. Então, foi rápido. Então, a gente construiu do zero. As embalagens fomos nós que construímos, foi a gente que correu atrás, sabe? Carregar caixa. Foi isso, como começo de toda empresa. Então, foi isso mesmo, muito esforço e muita dedicação. Mas, pela visibilidade que a Helena trouxe para o negócio, as portas se abriram muito rapidamente, né? Então, na verdade, foi uma procura espontânea da Sephora para a gente, não foi a gente que foi atrás, claro que a gente tinha interesse, né, obviamente, mas a gente foi rápido, depois de 3 meses, a gente teve essa negociação com a Sephora e já... Alessandra, sim. Você está citando aí esse acordo comercial, essa parceria
com a Sephora, até aprendi a dizer esse nome agora, essa marca. E um dos conceitos que nós temos trabalhado bastante na Escola da Vida é o conceito de parcerias. E, às vezes, as pessoas, Ale, ficam com medo de fazer parcerias, seja com grupos empresariais, seja com outras marcas, com outros canais de distribuição, e daí elas ficam tímidas, elas ficam fechadas, elas não se expandem. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Carlos, como que você explica que você atua em tantos setores diferentes e você consegue controlar tantas empresas e você tem tantos segmentos diferentes na economia? Então, a única explicação para isso, queridos amigos e amigas, é a minha habilidade de acreditar nas pessoas, acreditar nos projetos, investir nas pessoas, investir nos projetos e fazer parcerias em grande proporção. Então, você que está com seu negócio, você que está começando a empreender, você que está buscando uma prosperidade maior, você tem que deixar essa avenida da parceria, de acordos comerciais, seja com a tua marca, seja com a marca do outro, seja com uma combinação de marcas, de forma tal a expandir a sua capacidade de atuação no mercado. Então, só tenho que parabenizar a você, Alessandra, e também seu marido, Dr. Murilo Fraga, por essa belíssima trajetória que vocês começaram ainda lá de adolescentes, como estudantes universitários, mas transformaram toda aquela bagagem acadêmica, bagagem profissional, numa atividade comercial. E isso está fazendo um benefício gigante. Alessandra, parabéns por toda essa trajetória. Enfim, nós que somos empreendedores sabemos o que é a construção de um projeto, né? E é interessante porque a gente precisa sentir, né? Na pele, né? Eu digo que, para o bem ou para o mal, o empreendedor ele precisa sentir na pele, seja a ardência daquela exposição ao sol, que é a nossa vida diária, né? Os tumultos, os desafios, isso nos expõe, né? Nos expõe a raios ultravioletas, raios lasers, raios de todas as categorias, né? Tem o raio que parta também, que cai em cima da gente no processo de empreender, mas a gente tem que colocar a pele, né, exposta. Nesse caso, às vezes não tem filtro solar, né? A gente, na verdade, tem que se expor, faz parte do processo e, obviamente, a sua trajetória é um exemplo de, enfim, entusiasmo, de dedicação, de comprometimento, né, com todos os valores que vocês têm de time, né? Você, o teu marido, a tua família, a base que você recebeu dos teus pais, e aí que você vê, né, para um pai como eu, como o Carlos, né, como vocês, o quanto é importante a transferência desse suporte, desse apoio aos nossos filhos, né? Porque no final do dia, essa transferência, essa herança que a gente doa em vida, né? As pessoas têm um equívoco de achar que tem que acumular riqueza para deixar um conforto em patrimônio, né, em ativos para os filhos depois que a gente morre, né? Mas e a contribuição diária, e os exemplos, né? E a motivação, e a inspiração, e aquilo que transforma a mentalidade, o mindset deles, para que eles se tornem pessoas extraordinárias, como seus pais fizeram com você, né? Então, eu acho que isso é uma lição de vida, é uma lição da escola da vida para todos nós que somos pais e aqueles que querem ser pais, entender a sua responsabilidade nessa orientação, nessa jornada, né, com os nossos filhos, e com nossos filhos e aqueles que dependem de nós. E não precisam ser filhos biológicos, né? Eu digo aqui, Carlos e eu aqui na Escola da Vida, temos várias pessoas que nos seguem, né, nesse caminho, nessa jornada, e a nossa grande responsabilidade, né, eu repito, a gente vive diariamente o mito do Pequeno Príncipe, né? Então nós somos eternamente responsáveis por aqueles que nós cativamos. Podem ser nossos filhos biológicos, podem ser pessoas que seguem a nossa trajetória por respeito, admiração, né, influência, mas essa é uma grande responsabilidade que nós compartilhamos aqui com muita alegria e entusiasmo todos os dias, e é isso que nos faz levantar de manhã com alegria, com entusiasmo, para poder compartilhar de histórias reais, como a sua, né,
para reiterar o nosso compromisso com essa transformação de seres humanos e de pessoas, porque esse é o nosso legado, essa é a nossa grande herança que nós estamos doando todos os dias em vida, enquanto temos a oportunidade de dividir e promover a verdadeira felicidade na forma da fé. Por isso, nós resolvemos chamar de felicidade, né? E essa felicidade é esse exercício diário dessa crença de que nós temos que, muitas vezes, nos expor ao sol, que é a vida, que nos ilumina todos os dias, e nos expor, muitas vezes, sem filtro solar. Nesse caso, a gente quer se queimar, sim, porque a gente tem que se queimar para poder sentir o valor da conquista que nós temos todos os dias, e depois a gente passa um creme pós-sol, e está tudo certo, mas o sentir na pele a transformação, o crescimento e essa ardência é importante para dar valor às nossas conquistas e àquilo que a gente quer e a gente merece para a nossa vida. Professor Carlos. Querida amiga doutora Alessandra Fraga, Murilo Fraga, de coração, nosso muito obrigado por compartilhar sua experiência, compartilhar sua trajetória e, acima de tudo, os seus valores mais ricos, mais nobres, de família, de fé, de auxílio àqueles que estão próximos a vocês. Convido agora, querida amiga Alessandra, para as suas considerações finais e, em seguida, encerraremos mais este evento, esperando todos amanhã às 7 horas para mais um encontro da Escola da Vida. Alessandra. Obrigada. Carlos, Ricardo, estamos alinhados. Ricardo, a gente está muito alinhado. Eu vou te contar uma coisa, um fenômeno que acontece toda vez que a pele sofre uma queimadura, uma ardência, um raio solar ou um raio laser. É induzida, existe uma sinalização química de reconstrução, de crescimento celular. A pele se constrói depois de um trauma, depois de uma queimadura, depois de um raio laser. E é isso, é exatamente essa queimadura lá do dia a dia que faz a gente construir. Não tem outro jeito. E isso acontece também na nossa pele. Então, eu adorei essa sua associação, porque até fisiologicamente estamos alinhados. É isso aí. A pele vem, a reconstrução vem depois a pele cicatriza depois da ardência. Eu queria muito agradecer essa oportunidade, porque, para mim, eu disse ontem, Ricardo, eu vejo que você fala que a gente tem que sonhar e a gente tem que sonhar grande. Eu também acho, Murilo, eu sonho muito, e o Murilo até fala, nossa, você sonha, hein? Eu sonho, eu não viajo, eu sonho, é diferente, sonhar e viajar, né? Eu sonho e vou correndo atrás para construir. E é isso, tem que sonhar grande. Mas, mesmo sonhando grande, olha que eu sonho grande, eu nunca sonhei estar numa conversa aqui com esses dois gigantes. Então, eu queria muito agradecer, mesmo, de coração, foi incrível. Obrigada por essa oportunidade, o que eu puder contribuir, estou à disposição absolutamente. E com essa base da família, da fé, dos bons valores, vamos construir mais, vamos construir o nosso dia a dia, vamos construir boas pessoas, mais do que tudo, né? A nossa primeira construção, com certeza, são os nossos filhos, bons seres humanos e bons negócios, não é? Por que não? Parabéns, parabéns, parabéns. Bons negócios, por que não? Então, a gente nota no seu semblante que você é uma pessoa feliz. E quando você é feliz, você gera felicidade para o próximo. E isso daí tem a palavrinha que começa, né, que é fé, felicidade, e que com isso nós buscamos a prosperidade. Que vocês possam seguir avante, acreditando em vocês, acreditando em Deus, acreditando nas pessoas que Deus coloca no seu caminho, acreditando nos seus projetos. E conforme disse a nossa querida convidada de hoje, doutora Alessandra, acreditando nos seus sonhos. Tem que sonhar, não é viajar. Gostei dessa frase, Ale. Um ótimo dia para todos. Até amanhã.